Graças a Deus. Irmãos, antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam orando pela minha esposa, a Bruna. Infelizmente, ela foi diagnosticada com uma pedra na vesícula por conta da cirurgia bariátrica que ela fez há um ano atrás. E, infelizmente, ela vai precisar fazer uma cirurgia de urgência, porque ela teve uma dor muito forte essa semana e ela vai ter que passar por uma cirurgia. Tanto que ela está de resguardo por restrição médica. Então, peço para que os irmãos, quando estiverem orando, lembrem da Bruna, coloquem a Bruna em suas orações. Gostaria de pedir também pelo corpo diaconal que vai entregar a ceia na quarta-feira, se puderem, dar uma passada lá em casa, entregar a ceia para a Bruna, orar por ela. Eu agradeço, porque nós estamos precisando nesse momento, a Bruna mais do que nunca está precisando dessa força, desse apoio. Então pedimos que os irmãos estejam orando por ela, amém? Ela ficou um pouco assustada quando recebeu a notícia, mas o médico a tranquilizou e ela está um pouco mais calma. Mas nós sabemos que cirurgia sempre causa um pouco de susto em nós, né? Por mais que seja uma cirurgia simples. Então pedimos que os irmãos estejam orando por ela, amém? Irmãos, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios. Como hoje é uma noite de ceia, nós vamos falar a respeito da ceia, amém? Hoje o nosso assunto vai ser especificamente sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. É um texto conhecido que geralmente é lido, né, no momento em que é feita a ceia, mas nós vamos meditar um pouco nesse texto. Nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 28. 1 Coríntios 11, do 23 a o 28. Diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Feche os teus olhos. Pai, fala conosco, que através deste gesto tão maravilhoso que o teu Filho Jesus instituiu, que é a Santa Ceia, que possamos aprender com ela nesta noite. E que possamos ser edificados a compreender a mensagem da Santa Ceia, que é o teu Filho Jesus. É no nome dele, no teu Santo Espírito que oramos. Amém. Uma vez por mês, nós, cristãos evangélicos especificamente, nós celebramos o que nós chamamos de Ceia do Senhor ou a Santa Ceia. Só que muitas vezes, a grande maioria de nós crentes, nós não sabemos o que é a Santa Ceia e qual é o propósito da Santa Ceia. Se você perguntar hoje para os evangélicos de hoje, muitos deles vão dizer o seguinte: bem, a Santa Ceia acredito que é uma tradição da igreja. Eu tomo porque eu fui batizado, porque é uma tradição da minha igreja faz isso todo mês, então eu tomo por causa disso. Eu tomo porque, enfim, eu fui ensinado que depois que eu batizo, eu tenho que tomar a ceia. Mas esse não é o significado da ceia. Esse não é o propósito da ceia. Quando Jesus institui a ceia, ele institui com um propósito. E ele dá um significado para a ceia. Na história do cristianismo, existiu 3 interpretações sobre a ceia. A primeira foi adotada pelo catolicismo romano e pelas igrejas católicas gregas e ortodoxas,
que é o ensino da transubstanciação. Quem foi católico aqui, ou quem está nos visitando, sabe que a transubstanciação é uma doutrina que ensina que o pão se transforma literalmente no corpo e o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. Então, na transubstanciação, quando você come o pão, você não está comendo o pão, você está comendo fisicamente o corpo de Cristo. E quando você bebe o vinho, você não está bebendo o vinho, você está bebendo literalmente o sangue dele. Quando Lutero fez a reforma, Lutero contrariou essa posição. E ele instituiu uma outra interpretação, que ele chamou de consubstanciação. O que significa isso? Ele dizia o seguinte: não, o pão não se transforma em corpo e o vinho não se transforma em sangue, mas o pão se transforma espiritualmente no corpo de Cristo e o vinho se transforma espiritualmente no sangue. Enquanto que na transubstanciação o corpo e o sangue estão fisicamente nos elementos, na consubstanciação o corpo e o sangue de Cristo estão espiritualmente. Mas existe uma terceira interpretação que foi adotada pelos grupos dos anabatistas, menonitas, pelos quáqueres e depois pelos batistas, posição que essa é que nós cremos e que a maioria das igrejas evangélicas creem, que é esta: Cristo não se faz presente nem fisicamente, nem espiritualmente nos elementos, mas a ceia é um ato de memória. Você toma a ceia como um memorial, como um ato de fé, lembrando do que Cristo fez por nós na cruz. Por que nós acreditamos nisso? Porque essa é a interpretação que está mais de acordo com a palavra, porque o apóstolo Paulo diz que quando Jesus toma o pão e pega o cálice, ele diz para nós fazermos o quê? Em memória. Em memória. Ceia é apenas um símbolo. Ceia não confere graça a ninguém. Ceia não salva ninguém. Tá ok? Tem gente que acha que porque toma ceia vai para o céu. Tem muita gente que está tomando ceia, que se morrer sem Cristo, vai para o inferno. Então, não se iluda. A ceia não te salva. O pão que você come é pão. O vinho que você toma é vinho. A única diferença é que você faz isso em memória do que ele fez na cruz. Essa é a diferença. Bem, sabendo isto, qual é o propósito então da ceia? Por quê? Qual é a finalidade de tomar a ceia se a ceia não salva? Se a ceia não confere graça a ninguém? Se a ceia não nos faz nos tornar cheios do Espírito? Por que nós temos que participar desse simbolismo que Jesus instituiu? Por 3 razões básicas, por 3 razões simples. Primeiro, se você gosta de anotar, anote aí. O propósito da ceia do Senhor é nos fazer lembrar do que Jesus fez por nós na cruz. Por quê? O propósito de Jesus é nos fazer lembrar do que ele fez na cruz, no ato da ceia. Porque a gente esquece fácil das coisas. Quem aqui já passou pela escola aqui? Já levanta a mão, não estuda mais. Quem não estuda mais? Ok. Quem já passou anos pelo ensino médio aqui? Alguém lembra qual foi a última vez que você teve no ensino médio? Alguns aqui vão falar: nossa, faz tanto tempo que eu nem me lembro. Se eu perguntar para você, você se lembra de álgebra? Garanto para você que você não vai se lembrar. Se eu perguntar para você, você se lembra das equações de raiz quadrada? Você vai dizer: não, não me lembro. Se der uma equação de raiz quadrada para você, você rasga a prova, porque você não vai saber fazer. Se eu perguntar para você, você lembra das regras gramaticais de português que você estudou? Você não vai lembrar de nenhuma. Talvez você vai lembrar do básico, adjetivo, substantivo, verbo, mas só isso. Advérbio, essas coisas você não vai lembrar. Se eu perguntar para você, você se lembra da matéria de biologia? Vertebrados, invertebrados, plateumintos, o que é isso? Você estudou sobre plateumintos, é que você não lembra, não é? A nossa mente esquece.
Por isso nós precisamos que as coisas sejam repetidas para nós, para que nós possamos lembrar. Por isso, quando você toma a ceia, você está fazendo isso repetidamente, a fim de lembrar que o que Jesus fez por você na cruz foi para sempre. Quando você toma a ceia, você está se lembrando de uma coisa, que somente a obra de Cristo na cruz pode te salvar, mais nada. Nada pode te salvar a não ser a obra de Cristo na cruz. Nada. As tuas obras não vão te salvar. A guarda dos mandamentos não vão te salvar. Subir no monte não vai te salvar. Passar vigílias e mais vigílias de madrugada de oração não vão te salvar. Mas o sacrifício de Cristo, Ele te salva. Porque Jesus, porque João Batista diz isso em João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aonde que Jesus tira o pecado? Na cruz. É lá na cruz que Ele salva. Quando você toma a ceia, você está lembrando que somente na cruz é que você é salvo. Somente na cruz você é santificado. Somente na cruz você se torna uma nova criatura. Somente na cruz você consegue viver em santidade. É somente na cruz. Fora do sacrifício de Cristo não há perdão, não há salvação. Procure perdão em algum lugar, você não vai encontrar. Mas na cruz você vai. Procure santificação em algum lugar, você não vai encontrar, mas na cruz você vai. Religiões e mais religiões estão surgindo por aí. Sabe por quê? Porque as pessoas ainda não creem que a cruz é suficiente. Porque quando crerem que a cruz é suficiente, vão parar de brincar de religião e vão firmar os seus pés no Evangelho. Porque quem tem os pés firmados no Evangelho, sabe que a cruz é suficiente. A cruz não é brincadeira. O que Jesus fez por você não é brincadeira. Ele não foi levantado na cruz por nada. Tem muito crente que diz, coitado de Jesus, Ele morreu por mim. Não, coitado não, Ele morreu por determinação de Deus. Pedro vai dizer isso. Pedro vai dizer que Cristo morreu por mim e por você porque Deus determinou. A morte de Jesus já foi planejada antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Antes que houvesse criação, antes que houvesse mundo, houve cruz. A morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus foi proposital. Foi por você, foi por mim. Você está aqui por causa desse sacrifício. Você vai entrar no céu por causa desse sacrifício. O seu nome está escrito no livro da vida por causa desse sacrifício. Porque o teu nome foi escrito no livro da vida com o sangue que Jesus derramou na cruz. O teu nome está escrito com sangue. Não com o teu, não com o meu, mas com o sangue de Jesus. Esse é o sangue que purifica de pecado. Tem muita igreja pregando que batismo com água salva. Não salva. Pastor Antônio pode colocar você naquele batistério e te afogar na piscina. Você não será salvo. Você não será limpo. Mas se você se banhar no sangue de Jesus, você será limpo. Batismo é só um símbolo também do sacrifício de Cristo. Se você perguntar para muito crente, você é salvo? Eu sou, por que não? Porque eu fui batizado. Então você não é. Eu sou salvo porque um dia Jesus derramou o sangue dele sobre mim. Ele me sujou com o sangue dele. E você também. Deus, quando olha para você, Ele olha para você cheio de sangue. É o sangue do Filho dele. Por isso o diabo não pode te tocar, porque quando ele olha para você, ele vê sangue em você, ele não pode te tocar. Porque é o sangue de Jesus. Lembra dos primogênitos do Egito? O anjo da morte, o demônio da morte não pôde matar os primogênitos do povo de Israel. Sabe por quê? Porque ele via o sangue do cordeiro nos batentes das portas.
Quem tem o sangue de Jesus, o diabo não toca. O diabo não pode entrar na tua casa. O diabo não pode entrar na tua vida, porque em você está o sangue de Jesus. Ele foi à cruz por nós, para nos atrair e nos fazer morrer com Ele. Abre lá em João 12:32. Abre lá. João 12:32. Nós vamos ver que a morte de Jesus não foi apenas uma morte substitutiva. Olha o que diz o texto. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando que Jesus foi levantado da terra? Quando ele foi levantado na cruz. Ele atraiu a mim e a você. Ele atraiu a todos. E todos é todos. Ele nos atraiu. Por isso a morte de Jesus é a tua morte para o pecado. Quando que você morreu para o pecado? Quando Cristo morreu na cruz. Eu não morri para o pecado quando eu recebi Jesus. Eu morri para o pecado quando Ele me atraiu lá. Quando no ato da sua crucificação, Ele me atraiu. Você quer ver? Que foi no ato da morte de Cristo que nós morremos? 2 Coríntios 5,14. Abra lá. Segunda Coríntios 5,14 diz assim. É 5,14, querido. Não é 2,14. 5,14. Deixa eu ver aqui. Diz assim: e o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo o quê? Todos morreram. Veja, se um morreu por todos, logo todos morreram. Quando que nós morremos para o pecado? Quando Cristo morreu. Nós não morremos para o pecado por esforço próprio. Nós não morremos para o pecado suando a camisa. A nossa morte para o pecado está pautada na morte de Cristo. É nessa morte que nós morremos para o pecado e é nessa morte que nós continuamos a morrer para o pecado. Lembra que Paulo vai dizer, olha, se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ele não diz, se pelo esforço próprio vocês mortificarem. Ele não diz, se pela vossa perseverança. Ele diz, se pelo Espírito. É pelo Espírito que a gente mata a nossa carne. Por que pelo Espírito? Porque foi na morte de Cristo que nós morremos. Que alegria. Você morreu para o pecado graças à morte do Senhor Jesus. Mas graças ao sangue, eu e você fomos perdoados e purificados. Olha aqui, abre em Levítico 16:30. Vamos lá no Antigo Testamento. Levítico é um livro que fala muito sobre sangue. É um livro que nós todos deveríamos ler. Porque é um livro que mostra vários tipos da obra de Cristo. 16:30 de Levítico diz assim: porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos. Sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Não tem como você se purificar se não for pelo sangue de Jesus. Você pode ir para Israel se banhar no Rio Jordão, você não será purificado lá. Podem trazer num frasco a água do Rio Jordão para você beber, ainda assim você não será purificado. Pode trazer a água da rocha do Monte Sinai para você tomar, você não será purificado por essa água. Mas você só é purificado pelo sangue
do Cordeiro de Deus, que é Cristo. É isso que Deus estava ensinando ao povo de Israel, através do sacrifício de animais. Era isso. Vocês precisam entender que é somente pelo sangue de um inocente, sem pecado, é que vocês serão purificados. Jesus é esse Cordeiro inocente que purificou e continua purificando você e eu. É o sangue. Nada mais precisa ser feito ao que Jesus fez na cruz. Quando ele consumou a sua obra, ele deu um grito na cruz. E qual foi o grito? Está consumado. Você sabe o que significa em grego? É tetelestai. Tetelestai é uma palavra grega que se usava no teatro. Os irmãos que gostam de trabalhar com teatro sabem muito bem disso. Quando terminava tudo, se fechava as cortinas e depois se abria, todos se apresentavam e eles falavam para o público que estava sentado, tetelestai, acabou. É isso que Jesus está falando. Quando ele morre na cruz, ele diz: está acabado. Acabou o pecado, acabou a antiga aliança, acabou as obras, acabou o esforço próprio, agora é graça do começo ao fim. É o que Jesus fez. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Às vezes nós imaginamos que o véu do templo é esse paninho aqui, talvez um pano mais fino, não é? Mas o véu que guardava o Santo dos Santos não era um pano, era de couro. Era um couro duro, que não se rasgava. E quando Cristo morreu, aquele couro rasgou sozinho, de alto a baixo. Querendo dizer, acabou, nada mais te separa de Deus. Você não precisa de ninguém para chegar até Deus, você só precisa do sangue e da morte de Jesus. Tendo ousadia de entrar no Santo dos Santos, por meio do quê? Do sangue. Do sangue. Glória a Deus. Você pode chegar diante de Deus em qualquer lugar, no carro, tomando banho, na estrada, no teu trabalho, você pode chegar diante dele no Santo dos Santos. Você está 24 horas no Santo dos Santos, porque o sangue de Jesus te dá essa autoridade. Quando você toma a ceia, você toma lembrando desse ato. A segunda verdade da ceia, o segundo propósito é que a ceia deve ser uma confissão pública de que cremos, de que o sacrifício de Cristo é suficiente. Esse é um dos significados que Paulo vai dizer de beber e de comer e beber indignamente. Porque muitos em nossos dias estão comendo o pão e bebendo o cálice porque eles não creem que a morte de Cristo na cruz é suficiente. Eles acham que precisam fazer mais alguma coisa. Eles acham que Jesus precisa de mais alguma coisa. Jesus precisa de ajuda para a gente poder ser salvo, para a gente poder ser santificado, para a gente poder ser aceito. Esse é um dos significados de comer o pão e beber o cálice dignamente. Querido, quando você come o pão e bebe do cálice, você está declarando a Deus, você está declarando ao irmão que está do seu lado e ao mundo lá fora, que você crê que o sacrifício de Cristo é suficiente, que você não precisa de mais nada. Tome cuidado com isso. Isso é sério. Quando você come do pão e bebe do cálice, é isso que você está dizendo. Você está dizendo para a tua esposa, está dizendo para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe: ó, o sacrifício de Cristo basta para mim, basta para você? Então participe comigo do pão e do cálice. É isso. Só que o que acontece? Hoje, o sacrifício de Cristo foi banalizado. Quem prega o sacrifício de Cristo hoje na cruz? Quem hoje anuncia a palavra da cruz? Quem hoje anuncia a mensagem da cruz? Por quê? Porque não é uma mensagem interessante.
Não é uma mensagem gostosa, porque a mensagem da cruz, ela dói. A W. Tozer dizia que a mensagem da cruz não agrada os ouvidos, porque o propósito da cruz é matar o ser humano para gerar a vida de Cristo nele. E qual ser humano que quer morrer? Para deixar Cristo viver nele? Por isso, nós não gostamos da mensagem da cruz. Gostamos de ver Jesus apenas como um coitado, um mártir que pagou um preço por nós. Mas Jesus fez muito mais do que pagar um preço. Jesus nos resgatou. A Bíblia diz que nós fomos comprados por preço. Preço do quê? De sangue. Ele te comprou. Sabe o que é comprar? Nós éramos escravos. Ele chegou e nos comprou. Deus, no livro de Oséias, ele chega para Oséias e ele fala assim, ó, você vai na casa de prostituição, você vai numa zona, é isso mesmo, você vai num bordel e você vai casar com uma prostituta. Oséias falou o quê? Peraí, o senhor quer que eu vá lá, entre num bordel e case com uma prostituta? É isso mesmo. Esse mesmo você ouviu. Você vai lá, vai entrar dentro do bordel e você vai casar. Você vai entrar dentro da casa da luz vermelha e você vai casar com uma prostituta. Oséias foi, casou com Gomer. Mas Gomer, ela fazia jus ao título dela. Ela era infiel a Oséias. Traía Oséias até não querer mais. Até que um dia ela foi embora. Largou o marido para viver com seus amantes. Porque ela era uma mulher bonita, uma mulher, né, interessante. E ela ganhava dinheiro com a sua beleza. Mas os anos se passaram, não é? E um dia, como todo mundo sabe, todo mundo envelhece, não é verdade? O corpo de menina já não é mais de menina, não é? O rosto de menina já não é mais de menina, e ela envelheceu. Um belo dia, Oséias estava andando, e sabe quem que ele encontra? Gomer estava para ser vendida numa mercadoria de escravos. Estava velha, acabada, e estava sendo vendida. E sabe o que Deus fala para ele? Vai lá e compra a tua esposa de volta. Como? Ela me traiu. Com todo o respeito da palavra, botou chifre em mim, todo tempo foi casada comigo, e eu tenho que ir lá e comprar ela de volta. Deus falou para ele, é isso mesmo. Para mostrar para o povo de Israel, que o povo de Israel é como aquela mulher. E eu sou como você que me compadece da prostituta. Oséias foi lá e comprou Gomer. Levou Gomer para casa. Restaurou Gomer. E sabe o que aconteceu com Gomer? Gomer se tornou uma esposa fiel. Essa é a obra de Cristo na cruz. É uma obra que alcança prostitutas que nem eu e você. Me perdoe pela palavra forte usada, mas é isso que somos espiritualmente. Prostitutos e prostitutas que o sacrifício de Cristo alcança. Se você está sentado aqui e se acha bom, eu sinto lhe dizer, você não é. Porque se você é bom, o sacrifício de Cristo não interessa para você. O sacrifício de Cristo é para quem está arrebentado, que nem eu, que nem você. Quando eu olho para mim, a única coisa que eu vejo é que eu mereço ir para o inferno. A única coisa que eu vejo é que eu mereço passar a eternidade no inferno. Mas quando eu olho para a cruz, eu tenho certeza de que estarei com o Senhor naquele dia. Porque a cruz é o que me dá a certeza. E que te dá essa certeza. Seu marido é bom? Graças ao sacrifício de Cristo. Porque se não fosse, você estava perdida. Tua mulher é boa? Graças ao sangue de Jesus. Porque sem o sangue, você ia ver o que é a tua mulher depois da meia-noite. Você não ia gostar. Graças a Deus, porque naquela cruz, o nosso velho homem morreu com Cristo. Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Teu velho homem morreu na cruz de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos 3,24. Romanos 3, 24.
Olha lá. Olha que interessante esse texto. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há salvação fora do sacrifício de Cristo. Nós somos salvos pela redenção. Veja, o que você e eu podemos fazer para sermos salvos? Apenas crer no sacrifício dele. É isso. Apenas colocar os nossos pecados diante dele e crer no sacrifício que ele realizou por nós na cruz. É o remédio. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Como que o povo de Israel foi curado das mordeduras das serpentes? Olhando para a serpente que estava pendurada numa haste, simboliza Cristo na cruz. Quem olha para Cristo na cruz é curado, é salvo. Essa é a mensagem que nós temos que levar lá fora. E que foi esquecida, foi apagada. O Evangelho não é discussão teológica, o Evangelho não é discussão doutrinária, o Evangelho é cruz. Não percamos o nosso tempo com bobagens. Vamos falar daquilo que é essencial. Cristo crucificado, a palavra da cruz. É o escândalo da cruz. A cruz é escândalo, gente. É escândalo. É um escândalo. Principalmente para os religiosos. Imagine Deus nos salvar morrendo numa cruz. A coroa do nosso rei é uma coroa de espinhos. Mas esse é a coroa do nosso rei. E ele ressuscitou porque ele morreu. Porque não há ressurreição se não houver morte. Se você quer experimentar a ressurreição de Jesus em você, tem que passar pela morte de Jesus primeiro. Não tem como. Nada nasce se primeiro o quê? Não morrer. Nada. Para você entrar na eternidade, um dia você vai ter que deixar esse mundo. Quem dera a gente pudesse entrar sem morrer, né? Mas infelizmente esse corpo um dia vai morrer. É o único meio de você entrar na eternidade, não tem outro jeito. Para entrar na ressurreição de Cristo é a mesma coisa, tem que passar pela morte de Cristo. A morte é um crivo doloroso, mas é necessário. Para quem quer experimentar Cristo como vida. Já estou crucificado com Cristo. E vivo o quê? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Primeiro, a minha crucificação com Cristo. Depois, Cristo vive em mim. Só que muitos crentes estão pulando etapa. Estão esquecendo do eu estou crucificado com Cristo e pulando direto para o Cristo vive em mim. Sem a crucificação com Cristo, não tem Cristo vivendo em mim. Sem a minha morte com Ele, não tem Ele vivendo em mim. E por último, qual o propósito da ceia? O propósito da ceia é um ato de fé, de que descansamos na obra de Cristo na cruz. O propósito da obra de Cristo é gerar descanso. É fazer você descansar. Só que hoje a gente está vendo centenas de milhares de crentes espalhados pelo mundo cansado, enfadados. Sabe por quê? Porque não estão descansando na obra que Ele realizou na cruz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é assim que Jesus diz? Não é assim que a palavra diz que Ele dá força a quem? Ao cansado. E como que Ele faz isso? Pelo seu sacrifício na cruz. Pela sua obra na cruz. Tem um hino assim antigo, né? Os hinos que eu lembro é só da minha época de adolescência. Eu não sou muito de ouvir música cristã atual, né? Acho que eu estou ficando velho mesmo, né? Mas tem um hino que eu gosto muito, que eu acho que já cantou aqui várias vezes, que é aquela canção que diz assim:
É teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Vamos cantar de novo? É teu, somente teu, todo o trabalho. E qual o meu trabalho? E o meu trabalho é descansar em ti. Qual é o trabalho de Deus? É todo. Mas qual é o nosso trabalho? É descansar. Que coisa linda. É descansar. É deitar na cruz e descansar. É descansar na morte e na ressurreição de Cristo. Esse é o nosso descanso. Para a gente concluir, Hebreus. Quero que você abra em Hebreus, capítulo 4. Coisa linda, Hebreus. Esse é o repouso que Deus nos dá por meio do sacrifício de Cristo. Que diz assim: temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa, a partir do versículo 1, deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles, mas a palavra que ouviram de nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ora, nós que temos crido, entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso. Contudo, as suas obras foram acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto que restam entrar alguns ainda, e que por causa da desobediência não entraram aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, determina outra vez certo dia, chamando hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Resta ainda, portanto, um descanso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Deus tem um descanso para nós. E esse descanso não é só no dia em que Ele voltar, é hoje. É o descanso que Ele nos dá pelo sacrifício de Cristo na cruz. Você crê nisso? Esse é o descanso que Ele te dá. Não importa a tua luta, não importa a tua dificuldade, Ele te dá descanso. Ele trata com você, Ele te dá paz. Sabe por quê? Por causa da obra que Ele realizou naquela cruz. Não importa quantas dificuldades você passa, você pode descansar, porque Ele foi à cruz por você. Creia nisso nessa noite. Quando você tomar essa ceia, quando você comer o pão e beber do cálice, se lembre do que Ele fez por você. Confesse publicamente que o sacrifício dele é suficiente e descanse nesse sacrifício. E leve esse sacrifício em palavras e em vida lá fora, aonde você estiver. Amém? Fique em pé, vamos orar. Aleluia, glória a Deus, pela obra dele na cruz, porque é perfeita. Deus tem um sacrifício perfeito, Ele realizou o sacrifício dele, é perfeito. Feche os teus olhos. Pai, obrigado porque na cruz o teu trabalho, Jesus, foi consumado. O teu trabalho foi perfeito. Nada precisa ser acrescentado àquilo que o Senhor realizou. Foi feito. Obrigado porque tudo que precisamos fazer é crer e descansar nesta obra e viver nesta obra que teu Filho Jesus realizou na cruz, Pai. Que pelo teu Espírito o Senhor nos ajude a vivermos debaixo desta morte
a vivermos debaixo deste sangue, para a glória do Senhor. É o que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória por ti, paguei os pecados em teu lugar, verti o meu sangue pra te salvar.